Graça e paz, amados de Cristo. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E nós vamos para mais um vídeo hoje, um assunto muito importante. O nosso combate às seitas religiosas, às heresias, aos falsos profetas continua em 2025. Por isso, seu apoio é muito importante no canal, compartilhando, comentando, também se inscrevendo, você que não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, nos ajude. Nós estamos chegando aos 40 mil inscritos e o seu apoio é muito importante para nós. O assunto hoje, irmãos, eu desejei mostrar para vocês como funciona o sistema religioso, de uma seita religiosa e em geral, o sistema religioso cristão. Praticamente funciona do mesmo jeito. E eu quero, antes de nós entrarmos no assunto, oferecer para você o nosso e-book gratuito. Nós temos o e-book 1 e o e-book 2. É o Evangelho Sem Máscaras, Além da Religião. No 2 nós vamos desmascarando aí a religiosidade, a hipocrisia, a soberba, o legalismo religioso. E eu espero que o e-book possa contribuir com a sua vida espiritual. É gratuito. Será um prazer encaminhar para você, tá bom? Vamos lá. Irmãos, o nosso sistema religioso, ele é um sistema fechado. Todos os grupos são grupos fechados. Fechados como? Há uma forma que qualquer pessoa exterior ou de dentro que tenta mudar essa forma, ele vai ser excluído daquele lugar. Você não pode questionar o que está dentro ali. Há alguns grupos, alguns irmãos, alguns grupos cristãos que eles aceitam o debate. Mas há alguns grupos que nem o debate aceitam. Por exemplo, a instituição, a seita religiosa a qual eu fiz parte, que é a Igreja Cristã Maranata, ela é uma seita religiosa tão fechada que qualquer pessoa que questionar qualquer decisão ou qualquer doutrina, seja a coisa mais absurda que tiver lá, se você questionar, você vai ser taxado como um herege, como alguém que está se levantando contra a revelação do Senhor. Isso porque eles precisam de manter o sistema fechado, porque tem uma ordem lá dentro. Eu me lembro quando eles soltaram a circular amaldiçoando pessoas, eu falei, gente, isso não é bíblico, isso não é evangelho. E por fim, quem foi repreendido fui eu com as minhas palavras, porque eles dizem, você está levantando contra a revelação do Senhor. Porque uma circular de maldição tem um propósito. Qual é o propósito? Fazer medo nos adeptos, e eu vou explicar até a teologia do medo dentro desse vídeo aqui hoje. Fica até o final, assista o vídeo, que eu tenho certeza que vai contribuir para o seu entendimento do que está acontecendo aí. Eu fiz aqui um gráfico, irmãos, mostrando o que é uma seita religiosa. Uma seita religiosa, ela é nada mais, nada menos que um grupo que vai dominar, que vai controlar a mente dos de baixo, os de cima controlando os de baixo. É o chamado formação piramidal. É uma pirâmide que está construída. E eu pus aqui para mostrar a vocês, dividir em 4. Mas você pode dividir essa pirâmide em até mais. Mas esses 4, por vídeo não ficar muito longo, são os 4 principais. Em cima, no topo da pirâmide, está o presidente daquela instituição. Eu pus aqui o Papa porque eles são verdadeiros papas. São verdadeiros papas os presidentes das igrejas evangélicas brasileiras e acredito que também de outros locais, também das seitas religiosas. São papas. E eles estão no topo da pirâmide. E esse topo, eles governam ali, eles são os donos da igreja, verdadeiros donos. São eles, e a eles que é atribuído o chamado o homens de Deus, a revelação de Deus. Isso aqui acontece em todas as igrejas evangélicas hoje no Brasil. A ICM, Igreja Cristã Maranata, é o GDT, a Universal do Reino de Deus, é o senhor Bispo Macedo, a Mundial do Poder de Deus, Valdemiro Santiago, a
Internacional da Graça, R. Soares, a Plenitude lá, o bispo lá, o apóstolo Agenor Duque, e assim sucessivamente. Então eles estão no topo da pirâmide. E com uma coisa, essa pirâmide, esse topo, ele é transmitido de pai para filho. O presidente da ICM nomeou agora como vice-presidente, recentemente, o seu sobrinho, porque ele não tem filho, ele escolheu o seu sobrinho. Entre tantos pastores, eu nunca havia visto aquele homem, o Alexandre Gueiros, pregar num seminário, fazer nada, porque é uma figura que ele não era um dos eminentes que estavam lá dentro, mas ele é parente do presidente, então é ele que vai assumir a presidência. Isso é fato, porque é a pirâmide. Quem manda, quem é o dono da igreja é o presidente, e ele que faz o que ele quer. E é passado de pai para filho. Quer ver exemplo claro? A igreja Deus é Amor. O missionário Davi Miranda, ele passou para os filhos. Agora está essa guerra entre os filhos, porque ele quer que o poder fica com a família, porque é um império. O sistema religioso cristão se tornou um império. Existem impérios maiores e impérios menores, mas são impérios. Nós vamos entender tudo isso aqui no vídeo hoje. Na segunda camada, de cima para baixo, eu coloquei aqui o nome presbitério, mas pode variar aí de alguma igreja para outra, porque presbitério seriam todos os pastores. Mas não existe isso de todos os pastores. Quem decide, quem manda é o Papa, é o presidente, mas ele é apoiado por um grupo de homens que são capachos desses de cima, com a mesma mente pervertida e maligna dos de cima. Porque qual é o grande interesse do presidente de uma instituição? Governo, é poder e dinheiro. O governo dele está em torno de poder e dinheiro. Mesmo para uma instituição onde o presidente supostamente faça um trabalho voluntário, mas o poder que a instituição lhe dá, o dinheiro que a instituição lhe dá e o poder com isso é um domínio do presidente. Mas isso só se mantém como qualquer regime autoritário, isso só se mantém porque há um grupo que o sustenta lá em cima. E nesse caso, o grupo é, sem dúvida nenhuma, o que nós chamamos de presbitério. É um grupo de pastores, de bispos, e seja qual for, que vai avalizar e vai ratificar tudo que o presidente fala. São pessoas de baixa qualidade espiritual, são pessoas, Maria vai com as outras, um termo bem vulgar aí para vocês entenderem, são pessoas manipuláveis, porque eles têm um interesse. Esse grupo aqui não tem inocente neles, não. Esse grupo que faz parte, que apoia o presidente nas suas heresias, na sua malignidade, né, na sua força demoníaca de dominar toda a pirâmide, não tem inocente dentro de um presbitério. São homens que eles têm interesses. Eles são, muitas das vezes, funcionários, recebem financeiramente, e eles têm um interesse de ocupar um dia a presidência. Não são todos aqui que têm interesse de ocupar a presidência, porque alguns são muito acomodados. Estou muito bem aqui nessa segunda camada. Eu tenho superior, mas não estou abaixo de ninguém. E vivo das benécias que o presidente nos contribui para manter o sistema funcionando. São verdadeiros capachos do presidente. É triste, irmãos, o que eu estou falando aqui, mas esse é o sistema religioso. Eu não estou usando a Bíblia aqui hoje, não, irmãos. Os irmãos perceberam? Por quê? Porque isso aqui é claro. Isso aqui é uma matemática exata. Como 2 mais 2 são 4. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Aqui, pode ser que tenha alguma exceção aí, espalhada em algum lugar, que dizem que toda a regra tem exceção. Mas aqui em cima não tem exceção. São homens que perderam todo o compromisso com Cristo, não vivem como Cristo ensinou, não ensinam o que Cristo ensinou, são homens perversos. E aqui é o que mantém essa perversidade no poder.
né? A ICM, por exemplo, o que está acontecendo lá dentro e que vem acontecendo ao longo dos anos é inaceitável, mas continua acontecendo porque esse grupo aqui mantém no poder. Ai, quem levanta contra. Eu me lembro quando houve o escândalo lá de um desvio de mais de 20 milhões de reais, que atualizado hoje seriam mais de 50 milhões. Foi o maior escândalo financeiro dentro da instituição religiosa, né, de desvio de dinheiro. Foram presos, saíram da prisão, vieram todos para o poder e disseram, foi revelação do Senhor. Quem apoiou? Apoiou esse grupo aqui porque fazem parte da mazela, né? Abaixo da pirâmide estão os pastores subordinados. Aqui, meus irmãos, eu acredito que exista exceções. Esses pastores subordinados, há uma variedade de pastores. Há aqui quem realmente tem um zelo por Cristo. Pessoas que estão ali, que têm o maior prazer de ser pastor, e que fazem tudo com muito amor a Cristo. Eu acredito que aqui tenha nesses pastores subordinados. Mas aqui também tem aqueles pastores que querem subir um degrau, que querem subir um degrau na pirâmide, que se tornam homens com a mesma perversidade do presidente. Se tornam homens duros, se tornam homens bajuladores, se tornam homens capachos, aceitam tudo que vem de cima para baixo, porque eles têm um interesse, é subir. Eles têm um interesse de subir. Então nós temos um grupo aqui, pequeniníssimo, de pastores que são bem intencionados, que eu acredito que Deus está tirando dessas seitas, tá? Isso aí é uma opinião minha. Deus está tirando esses pastores dessas seitas religiosas que estão aqui subordinados, que estão aí enxergando a verdade, que é impossível não ver, tá? Mas esse segundo grupo são homens perversos como de cima, com o mesmo interesse de poder, de domínio, e eles querem subir um degrau, o sonho deles é passar para o degrau de cima. Há um terceiro grupo aqui que não tem sonho de passar para cima, mas não são inocentes. Porque, na verdade, não existe inocência. No plano salvífico de Deus, todos nós somos culpados. Quando digo inocente aqui, no caso desse primeiro grupo que eu citei de pastores, são pessoas que, por N situações, até por questões intelectuais, são homens simples, homens humildes, homens incapazes de se levantar contra qualquer situação, homens que abaixam a cabeça mesmo, porque são totalmente subordinados. A maioria foram subordinados a vida toda nas maiores questões da vida, né? A maioria, a subordinação começa até dentro do lar, com a família, com a esposa, e essa subordinação os leva a viver uma vida totalmente subordinada aos seus líderes. Então eles são incapazes de se rebelarem, como é chamado, rebelar, né? Mesmo vendo, enxergando que não está certo, eles são aquele grupo que fala assim, Deus vai tratar, nós fazemos para Deus e Deus vai agir, né? São incapazes, então eles alimentam essa pirâmide que está acima dessa forma, porque eles que trabalham diretamente com a base da pirâmide. Tem o segundo grupo de pastores que são perversos, ou se tornam perversos depois que entram. Às vezes eu conheci alguns que eram, em tempos de diaconato, eram homens humildes, mansos, amorosos, quando passaram para pastores, se tornaram perversos, arrogantes, soberbos, porque está aqui. E o terceiro grupo são aqueles que eles não querem subir, mas se sentem confortáveis aqui. Sabem, são inteligentes, né? Aqui tem muitos, no caso da ICM, aqui tem muitos pastores que são médicos, são professores, são contadores, são juízes. Eles estão aqui. Por quê? Estou confortável, eu estou com um certo poder. Aqui está o coordenador de área, coordenador de polo, coordenador de região. Cada instituição vai ter as suas divisões. Ele está satisfeito aqui. Ele não pula para cima e não tem vontade de pular, porque ele sabe que aqui a coisa é pesada, mas ele está confortável. Ele não é inocente. Tá? Ele não é inocente. Por fim, irmãos, a base dessa pirâmide, e aqui, meus irmãos, eu quero me ater um pouco mais para falar com vocês a base dessa pirâmide. Aqui estão todos os demais.
É da base que sai todos que vão para cima, porque no meio desse grupo, o primeiro grupo que eu já entro falando, são esses que chegam e eles têm uma sede muito grande de subir. O único desejo deles é subir um degrau, porque eles não querem ficar aqui. São homens que já vêm com uma mentalidade maligna, formatada. Eles querem de qualquer forma e eles fazem qualquer coisa aqui para subir. Bajular pastor, inventar dom espiritual, fingir, se matar, matar sua família se for preciso. Quando eu digo aqui matar no sentido oh meu Deus, no sentido de deixar, abandonar a família, né? Palavra mais correta. Abandona a sua família, porque ele quer, de qualquer forma, subir aqui na cadeia, na posição eclesiástica. Esse é o primeiro grupo. E esse é o que alimenta. Ele é dizimista, fiel, ele quer dar dízimo de qualquer maneira, ele tem que apresentar o nome dele no relatório. Ele é um dos que alimenta essa pirâmide com maldade, com dinheiro, com tudo. Esse grupo todo, ele é que alimenta a pirâmide. Alimenta com dinheiro, porque eles não querem questionar a doutrina do dízimo. Porque o dizimista, nem todo dizimista é igual. Há algum dizimista, nesse caso o primeiro, eles querem, porque eles têm que apresentar o nome deles no relatório, porque eles querem subir de degrau. Mas existe um grupo dizimista que crê realmente que o dízimo é uma doutrina bíblica. Então tem que dar o dízimo de qualquer maneira para repreender o devorador. Isso é uma aberração herética, teológica, porque o dízimo não é doutrina para a igreja. Você dar dízimo para repreender o devorador é uma negociação com Deus que foi encerrada com a graça. Se houve em algum tempo alguém negociar com Deus, eu fazer um sacrifício para Deus operar na minha vida, isso era antes da graça. Porque quando Jesus veio, o sacrifício perfeito manifestou, não há agora um sacrifício que eu vá fazer. Presta bem atenção aqui, irmãos. Esse negócio de fazer sacrifício para receber de Deus, isso é uma heresia. Isso é tomar lugar de Cristo. Porque Cristo é o sacrifício perfeito. As igrejas, como Universal e outras mais, que estão pregando, façam um sacrifício para Deus te abençoar, elas são heresias que estão sendo pregadas. Elas são seitas heréticas, com uma doutrina maligna. Porque a pessoa começa a fazer agora e ele é que faz, ele é capaz, ele é o cara bom, é ele que dá, é ele que merece. O que nós merecemos de Deus? Se a graça nos foi revelada por Cristo no sacrifício perfeito. Mas há grupos que estão dentro dessa pirâmide, e eles estão bem aqui na base, eles dão dízimo, não, porque preciso dar dízimo, porque para a igreja repreender o devorador. Não lê Bíblia, não estuda a palavra, só faz o que os adeptos, os seus, né, os que estão no topo da pirâmide mandam. Aqui também há o dizimista, que ele é dizimista apenas por falta de informação e ele dá dízimo apenas por fidelidade. Ele acha que o dízimo é uma doutrina, ele não está negociando com Deus, mas eu preciso ser dizimista, está aqui também. Então, essa base alimenta a pirâmide, alimenta o sistema religioso com dinheiro. Por isso que abre-se... Presta atenção, irmãos. O que acontece aqui? Nós estamos vendo o número de novas igrejas surgindo. Eu não estou dizendo novas igrejas surgindo no sentido de a igreja abriu mais uma congregação, abriu outra. Não, novos impérios. A pirâmide se divide em duas. O que está acontecendo isso hoje é uma coisa assustadora. Por quê? O que está aqui no presbitério, quando ele entende que ele não vai subir de posição, o que ele faz? Ele divide e cria uma nova pirâmide. Valdemiro veio de onde? Universal. Agenor Duque, Universal, né? ou da Mundial, né? Um dos dois. Mas a Mundial veio da onde? Universal. Estão percebendo? A Graça, R.R. Soares, da Universal. Você cria uma pirâmide e os que estão aqui no presbitério, quando percebem que não dá para pular de grau, porque o presidente fechou, é de pai para filho, ele abre, ele cria um novo império para ele. Ele cria um novo império. E quem está aqui na base é que vai alimentar esse império. Esse império vai ser alimentado por quem está aqui na base. É uma coisa maligna. Na base também, irmãos, existe um pequeno grupo aqui. Eu não vou abrir muito aqui para o vídeo não estender. Há um pequeno grupo aqui na base que são pessoas que estão
totalmente numa ignorância espiritual. E é nesse pequeno grupo que eu até entendo que há os salvos em Cristo Jesus. Eles estão aqui por completa inocência. Não é inocência no sentido em relação ao pecado. É inocência em relação ao que está acontecendo acima deles. Por quê? Porque essa pirâmide, ela alimenta a pirâmide financeira, é alimentada pela base. A base alimenta também o ego dos que estão acima. Por quê? Os ungidos de Deus. Não toque nos ungidos de Deus. A base é que alimenta isso, alimenta o ego deles. Então, cada vez mais que esses homens aparecem, por isso que os presidentes das instituições gostam de aparecer. Eu me lembro na minha época, na ICM, que não existia o satélite, mas quase todo o seminário, quem mais dava aula lá, ela era o que é presidente lá, porque já queria se autopromover. Quando veio o satélite, a ordem agora é satélite em toda a igreja. Por quê? Porque ele quer se promover. E quem alimenta isso é a base, alimenta o ego. Homem de Deus, profeta de Deus, a grande profetisa, o grande profeta está aqui. E a terceira alimentação que está aqui são das heresias. Porque esses homens pregam qualquer heresias possíveis. Essa base aqui não lê, não estuda, não examina, apenas absorve. Então, a base da pirâmide alimenta a pirâmide, alimenta o sistema, alimenta esse poderio, essa empresa, esse império religioso com dinheiro, com o ego e com as falsas heresias. Alimenta porque eles acreditam e não duvidam. Mas há um pequeno grupo aqui, que eu entendo, que são esse grupo, até por questões intelectuais, por questões emocionais. Eles não têm capacidade nenhuma de discernir. É nesse grupo que estão os irmãos que são dizimistas por fidelidade. Apenas por fidelidade. Ele não tem interesse. Ele não está querendo enriquecer. Ele não está dando dízimo para receber em troca. Não. Ele não está fazendo negócio com Deus. Ele faz por fazer. Ele faz porque alguém falou com ele que isso é bíblico que tem que fazer. São pessoas incapazes. Nesse grupo aqui é que eu acredito que existem salvos em todas as religiões. Em todas as instituições religiosas, cristãs, né? Que estão espalhadas aí, mesmo seitas, com toda a malignidade do presidente, como a ICM e outras que estão por aí, tem salvos lá dentro porque estão nessa base aqui. Pessoas que são incapazes. Eu vejo pessoas que às vezes entram no canal para defender as suas seitas, eles conseguem sequer formar uma frase teológica, são incapazes de formar uma frase teológica, uma frase emocional completa, mas eles querem defender porque a minha igreja é a obra perfeita. Esse, meus irmãos, é o sistema religioso, é a seita, como a ICM, como a Adventista, como a Universal, como tantas estão aí. Essa pirâmide que ela tem um conceito maligno de domínio, de poder. Meus irmãos, eu convoquei os irmãos no primeiro vídeo do ano, esse ano, a um despertamento que nós temos que ter. Até quando, irmãos, nós vamos ficar nesse vai e vem? Porque nós temos que sair disso, irmãos. Presta atenção aqui. Nós temos que sair disso aqui, mas temos que sair disso aqui também, ó. Não adianta eu pular de uma pirâmide e entrar em outra, porque eu vou continuar no Instituto do Controle Mental. Eu vou continuar com alguém controlando a minha mente. Eu preciso sair disso aqui e não entrar em outra. Eu não estou falando de não congregar. Eu estou falando de situações muito sérias. Isso aqui vai ruir. Essa pirâmide, um dia ela vai ruir. Eu estou fazendo um vídeo que eu vou trazer para os irmãos sobre a queda do império religioso, a queda da seita, né? E eu vou mostrar para vocês. Agora, isso aqui, nós temos que sair disso aqui, irmãos. Vocês sabiam que hoje no Brasil, de acordo com o IBGE, a chamada igreja dos desigrejados chega a quase 20 milhões de pessoas? Por causa, está ruindo isso aqui. Tá? No próximo vídeo eu vou trazer para vocês. Hoje eu trouxe como é formado. No próximo vídeo eu vou trazer o desmoronamento dessa pirâmide. Tá bom? Que Deus abençoe os irmãos.
Peço a você que chegou até aqui, que nos ajude a divulgar esse canal, esta palavra, esse alerta, esse despertamento que nós estamos fazendo, trazendo a visão correta do que está acontecendo e voltar para o Evangelho. O Evangelho de Cristo, meus irmãos, é amor, é paz, é muito diferente do que está aí. Nós precisamos voltar para o Evangelho. Nós temos que parar de ser religiosos, nós temos que parar de ser apenas membros, adeptos de seitas religiosas, de igrejas cristãs e voltarmos a sermos verdadeiros cristãos. E a única forma disso é compreendendo, mesmo que eu continue em algum lugar desse, mas que eu compreenda o que é Evangelho e que eu não seja mais um qualquer nessa base piramidal, alimentando essa pirâmide, alimentando esse sistema, alimentando esse império, mas que eu venha viver verdadeiramente o que Cristo ensinou. Chegou até aqui, já deu seu like, já comentou, já se inscreveu no canal? Se não, faça agora e aguarde aí o próximo vídeo amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, abençoe sua família. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.